Esse é mais um episódio do podcast Petit Gâteau, que demorou a sair essa semana, mas saiu. É, né? E quem é que tá aqui comigo? É eu, Júlio Castro. Olha, poderoso. Bom, então, o tema de hoje eu acho que é um tanto quanto polêmico para algumas pessoas. Por que polêmico, Daniel? Parece que tá ensaiado, né, esse texto. Mas então, o tema de hoje, como vocês já estão vendo aí no título do episódio, é rolês ou rolé. Você fala rolê ou rolé? No Rio de Janeiro é rolê, em São Paulo é rolê. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Agora todo mundo fala rolê porque, sei lá, Você sabe que... orkutizou. Não, Alguém você se sabe lembra o que é orkutizar? Eu falo rolê hoje em dia e meus amigos todos são cariocas, a gente fala rolê, mas eu vejo na internet essa coisa do tipo, detalhe, né? Até agora não expliquei o título do episódio, mas enfim, eu vejo na internet essa galera falando, no Rio de Janeiro tem que ser rolê, que não sei o que, rolê é coisa de paulista. E aí, assim, eu escrevia, né, em diário, em agenda, já até falei disso aqui em algum outro episódio, e aí eu fui pegar uma agenda minha, sei lá, 2003. E aí eu fui ler num dia lá que eu tinha escrito e tava lá, hoje dei um rolé no shopping, e eu coloquei acento agudo no E. Mas e hoje em dia eu boto acento circunflexo. Mas eu acho que isso mudou por conta de rede social, de ter muito paulista falando que vai dar um rolê, e aí as pessoas começaram a falar rolê. E aí eu me lembro que quando começou... Você lembra a coisa dos rolezinhos que... Lembro. Então, começou toda essa polêmica. Eu sou rolezeira. Não, mas era coisa, tipo, que começaram a problematizar, certamente, o grupo de pessoas pretas a irem no shopping, e aí começou a ter a coisa dos rolezinhos, que eram os rolezinhos. Só que aí começaram a fazer em São Paulo também. E aí falavam rolezinhos. Só que eu tenho a impressão de que as imagens de São Paulo acabaram... ganhando mais amplitude, e as pessoas começaram a falar rolezinho. Eu me lembro que nesse período que ficou rolê, não sei o que é. E aí a galera começou a falar rolê, ficou rolê, virou rolê. E o que aconteceu foi só isso. Mas é muito interessante, olha como é que a língua muda. Agora, em contrapartida, por exemplo, a gente então falava rolé e em São Paulo rolê. E agora todo mundo tá falando rolê, tá mais... Eu não sei se todo mundo. Aí o exemplo que eu vou dar... A palavra, como é que você fala o nome daquele... vai ser difícil fazer o teste. Mas enfim, aquele supermercado Extra, que a gente fala Extra no Rio de Janeiro, em São Paulo é Extra, sabia? Eu falo Extra. Até a musiquinha da propaganda, Extra, Extra, é porque é feito em São Paulo, mas aqui no Rio a gente fala Extra. Então olha que coisa bizarra, né? No Extra a gente fecha, no rolê a gente abre, em São Paulo é o contrário. Mas o assunto não é esse, gente, não estamos falando sobre diversidade linguística aqui. Bem, também estamos, né? O assunto é rolê sozinho versus rolê acompanhado. Eu falei que é polêmico, que pode ser polêmico para algumas pessoas, justamente, e é por isso que eu quis, inclusive, trazer o Júlio aqui hoje, porque, para quem não sabe, ele é o meu namorado e a gente mora junto. E eu sou rolezeira. E ele é rolezeiro. Você é mais que eu. Mas o que eu falei de ser polêmico é porque essa coisa de sair sozinho para alguns casais, isso é impensável, isso é inimaginável. E eu acho muito bizarro, porque eu vou ser uma pessoa que eu vou defender aqui neste episódio o rolê sozinho. Não quero começar já falando de mim agora, mas sou um grande defensor do rolê sozinho. E eu fico vendo pessoas, casais em específico, que, sei lá, fazem tudo junto, estão o tempo todo junto. Longe de mim julgar, entendeu? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho esquisito. E você? Eu sou um defensor, nesse sentido, eu sou um defensor do rolê sozinho. Do rolê sozinho. Não, a gente faz muita coisa sozinho. Até carnaval a gente sai sozinho, enfim, sei lá. E é isso. Não, eu confesso, é legal você falar do lance do carnaval, porque também acho que é um bom exemplo, é um bom exemplo, né, o lance do carnaval. Por quê? A gente começou a namorar em setembro, não foi? Em 2021. E foi naquele ano que o carnaval tava meio esquisito. Em 2022 não teve carnaval, né? Só foi ter em abril. Isso, não teve o carnaval no tempo original. E teve depois da Páscoa, que aí foi em abril. Isso, os desfiles... Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa... Vocês já devem saber também, quem ouve o podcast constantemente, eu sou uma pessoa muito de carnaval, o Júlio também é, só que a gente tem uma diferença, assim, né, do tipo de rolê carnavalesco, porque eu sou mais da escola de samba, da quadra de escola de samba, que eu gosto de frequentar o ano inteiro, não só no carnaval, e o Júlio é do carnaval de rua.
Só que, por que eu quero trazer esse assunto aqui do carnaval? Por isso que eu falei que foi bom você ter citado. Porque eu acho que o carnaval foi um dos nossos primeiros... Como é que eu vou dizer? A gente já saía, né, junto, claro, a gente estava namorando desde setembro, mas estava aquela coisa meio de pandemia, terminando, não sei o quê. Quando veio o carnaval em fevereiro, que foi um carnaval meio esquisito, mas já tinha alguma coisinha, foi o primeiro grande evento do nosso namoro. Não sei se eu estou sabendo me colocar direito. E foi ali que eu vi que a gente... Eu mesmo, já sendo uma pessoa que sempre gostei de sair sozinho, eu ali vi que, com esse assunto do carnaval em específico, a gente não ia ter como ficar fazendo tudo junto. Porque ele não curte escola de samba e eu curto, e eu jamais abriria a mão de assistir a um desfile de escola de samba por causa de ninguém. E ele, por sua vez, curte mais o carnaval de rua, que eu também curto, mas... Né, quando tem dia de desfile, por exemplo, eu só vou na parte da manhã, curto o bloco, depois eu volto para minha casa para poder me vestir e ir para Sapucaí. Eu não poderia, já que eu ia para Sapucaí e não ia obrigar o Júlio a ir comigo, ao mesmo tempo eu não ia proibir ele, quem sou eu para proibir, de ir para o rolê lá dos blocos. Então, assim, mesmo sendo um namoro, sendo um casal, são pessoas com gostos diferentes e uma não tem... motivo e não tem nem autorização para poder mandar ou desmandar no que a pessoa vai fazer ou não. Concorda? Concordo. E se é difícil, lide com isso, gente. Gente, confia no próprio taco ou, sei lá, fica solteiro, não sei. Porque também rola coisa do ciúme, né? Sim. Por exemplo, a gente que é a grande explicação, eu acho, de fazerem tudo junto, eu acho. A gente tá falando, inclusive, de uma situação muito específica que eu acho que é mais difícil das pessoas fazerem sozinho, que é carnaval. Imagina. Imagina um casal ciumento... uma dessas duas Vão pessoas terminar. irem pro carnaval de rua sozinho. Vão brigar. E assim, eu sou a pessoa que vou pro carnaval de rua sozinho, mas eu não vou ali no bloquinho e volto. Eu saio 6 horas da manhã de casa e volto depois da meia-noite pra casa. Não, nesse primeiro ano de desfile, eu lembro que porque eu volto de manhã da Sapucaí, né? Porque é a madrugada inteira de desfile. Pelo menos era. Mudaram esse ano. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu estava chegando do desfile, já era, sei lá, 5, 6 da manhã, você estava chegando do bloco. A gente estava chegando junto. Então, assim, ambos passamos a madrugada inteira, né, cada um curtindo a festa, curtindo o carnaval. E é isso, gente. Então, assim, pra você, eu acho que o ciúme é a grande explicação dos casais que fazem tudo junto. Mas eu também não quero focar aqui, apesar de eu ter te trazido pro podcast hoje, eu não quero ficar focando também só em lance de casal. E eu vivencio muito também isso com amigos, assim, tipo, do rolê sozinho, do rolê acompanhado. Amo os meus amigos, os que estão ouvindo, principalmente, que dão a força aqui pro podcast. E os meus amigos me conhecem, quem me conhece sabe, que eu não consigo fazer tudo junto o tempo inteiro, assim. Tem fins de semana que me chamam para sair, eu geralmente começo dando uma desculpa, né, porque é meio rude você dizer, não quero fazer nada, eu quero ficar sozinho esse fim de semana. Se bem que, enfim, né, quando você tem intimidade com a pessoa, você fala. Mas para não recusar, assim, eu dou aquela desculpinha básica, não vou poder, tenho tal coisa, não sei o quê. Mas, no fundo, é porque, às vezes, eu não quero ver as pessoas. E isso não significa que eu desgoste delas. Eu só não tô afim naquele fim de semana. Ok, mas aí, vamos lá, vou tentar organizar um pouco. Porque você falou que quando as pessoas te chamam, você, às vezes, recusa. Porque você não tá o tempo inteiro querendo estar com elas. Mas isso não necessariamente significa nada. Porque você não vai sair, você só não vai dar um rolê. Por exemplo, eu sou capaz de eu dou vários não rolês na minha vida. Sim. Né? Tipo, as pessoas me chamam ou falam um grupo de amigos, enfim. Eu tenho grupos de amigos, as pessoas falam, vamos se encontrar? Eu fico quieto, não faço nada, quero ficar em casa assistindo One Piece e vivendo minha vida sem ver ninguém. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de dar rolê sozinho. Eu sou. Entendeu? Eu acho que é aí que tá o ponto. Porque uma coisa é você recusar sair. Né? Pra poder ficar em casa. Pra poder ficar em casa, pra fazer outras coisas, enfim. Tá. Outra coisa é você querer estar sozinho. Tipo, vou no cinema sozinho, vou no café sozinho, vou numa festa, num show sozinho.
Eu não sou uma pessoa que gosta muito Nossa. desse tipo de coisa. Eu me sinto, não sei, Sozinho. me sinto sozinho. Eu prefiro ficar sozinho em Cara, casa. eu amo, eu amo. E assim, só que eu me satisfaço muito com esses meus momentos sozinho, também ao longo da semana, porque pelo que o meu trabalho me permite, assim, de não necessariamente como algo positivo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, gostaria de trabalhar mais. Eu queria ser aquela pessoa, assim, que diz: ai, não tenho tempo pra nada, tô trabalhando o dia inteiro. Gente, eu não sou essa pessoa, eu fico com vários buracos ao longo do meu dia. Tem dias que eu simplesmente não trabalho, e não porque eu quero, mas sim porque as circunstâncias da vida fazem isso comigo. Mas eu também não quero entrar aqui nesse mérito, porque o tema do episódio não é esse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho muitos buracos ao longo da semana, e sei lá, por exemplo, amanhã mesmo. Amanhã eu tenho um trabalho às 4 da tarde, aqui na Tijuca, né? Eu não moro mais na Tijuca, mas enfim, na Tijuca. E depois eu vou e é um trabalho que vai durar de 4 às 5, mais ou menos, da tarde. E depois eu tenho só o que eu vou ao teatro às 8 horas da noite, inclusive com Raquel. Beijo, Raquel, que não está aqui hoje, mas que está sendo muito bem substituída pelo Júlio. Vou ao teatro com a Raquel à noite. Cara, eu tenho um buraco aí de 5 às 8. O que eu vou fazer? Vou já pro bairro onde é o teatro, que é a Lagoa. Vou catar um café. Vou tomar um cafezinho com a minha própria companhia. Ou então, sei lá, vou ficar dando uma volta na rua. Adoro andar sozinho, ficar vendo as modas, ficar vendo as pessoas. Até no próprio café, assim, eu amo sentar num café e ficar olhando a cara das pessoas, assim, ficar analisando. E aí eu vou e, tipo, sei lá, às vezes eu invento toda uma história da vida da pessoa, fico imaginando como é que é o nome dela, onde é que ela mora. Eu amo esse tipo de coisa, que é muito boba, mas que pra mim não é assim, pra mim é muito importante. E não é só uma coisa, e isso eu faço questão de deixar claro, não é só uma coisa que eu faço para matar o tempo, já que eu estou com um buraco no meio do meu dia. Não, eu faço isso por necessidade. Às vezes eu não tenho trabalho, sei lá, durante 3 dias, que inclusive aconteceu o mês passado, que foi um mês bastante difícil de trabalho pra mim. Cara, no terceiro dia eu mandei, sei lá, mandei não. Uma amiga minha tinha me chamado pra almoçar e aí eu falei, não tô afim, que não sei o quê, porque queria ficar sozinho. Só que chegou um momento em que eu, tipo, tava em casa já há 3 dias e eu falei, cara, vou pra rua, sozinho. Não tinha nada pra fazer, só que eu fui, independentemente de ter trabalho ou não, de estar com um buraco no meio do dia ou não, mas eu fui sozinho e, sei lá, dei uma volta no shopping e aí sentei, tomei um café, eu e os cafés. Por necessidade de fazer algo sozinho. Eu já estava sozinho em casa, você estava trabalhando lá, já tinha começado a ter aula, e eu não queria ficar em casa sozinho, eu queria fazer algo sozinho, mas não necessariamente dentro de casa. E aí fui pra rua, fui tomar um café. Tem um lado negativo nisso, que eu gasto muito dinheiro com café, mas, cara, eu preciso desses momentos, sabe? De reflexão interna comigo. Eu percebo que você fica muito angustiado ficando em casa, você precisa sair. Eu já sou o contrário. Eu fico em casa, assim, numa De boa. Eu passo um dia inteiro dentro de casa, eu acordo, sou capaz de acordar e ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada e ir dormir sem sair de casa. Mas assim, essa coisa do rolê sozinho, eu não gosto de me sentir sozinho na rua, me sentir perdido. Quando eu tava fazendo faculdade lá, enfim, a primeira, né, direção teatral na UFRJ, tinha períodos que eu tinha ensaio, e aí às vezes eu ensaiava de manhã, e sei lá, o ensaio terminava meio-dia, 1 hora, e eu tinha aula 4h40. Sei lá, 4h40, 3 horas eu fico ali lendo alguma coisa, do meu jeito. Mas quando era 6h30 a aula, quando a aula começava às 6h30, eu voltava para casa, tomava um banho, comia, e mesmo assim, tendo meia hora para chegar em casa, fazer alguma coisa e voltar. Mas eu precisava estar fazendo alguma coisa. Uhum. Tipo, eu não podia me sentir fazendo nada na rua, porque eu começava a ficar meio angustiado. Às vezes eu até ia no cinema ali, naquele cinema de Botafogo sozinho e tal. Sim. Mas era tudo pra matar tempo. Não era a sensação de tipo, estou E era sozinho. angustiante, né? Você não Era estava curtindo angustiante. muito o momento. Não. E aí esse tipo de coisa, vou ter... Você, né, falando, eu tenho um espaço aberto entre alguma coisa e outra coisa. Eu evito isso ao máximo, assim. Eu sempre evito ter espaço aberto. Se eu for marcar alguma coisa, se eu tiver um trabalho na rua e aí eu vou marcar de ver uma peça às 8 horas da noite, esse trabalho for terminar 7 horas. 7 horas não, porque dá tempo, mas assim, esse trabalho termina 5 horas.
Eu não vou, eu vou desmarcar a peça, porque eu vou falar, vou voltar pra casa. A não ser que dê tempo de eu voltar em casa, me arrumar e sair de novo. Sim. Mas assim, essa coisa de ficar na rua pra mim é angustiante. Não, eu também evito, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu essa Mas eu semana. evito porque eu não gosto de estar sozinho. Não Sim. é por falta de dinheiro, não é por nada disso. Ó, aconteceu essa semana o seguinte, eu faço análise terças-feiras, é o meu dia fixo de análise. Só que essa semana eu tava tão angustiado e a minha analista percebeu que no final da análise terça-feira ela virou pra mim e falou assim: volta aqui essa semana? Eu falei, volto. Aí ela, beleza, como é que tá a tua quinta-feira? Você pode quinta-feira, 9 da manhã? Cara, quinta-feira, o meu único compromisso semanal com quinta-feira é o tablado, que é às 4 da tarde. Aí eu pensei, cara, vou quinta-feira, 9 da manhã, pra Copacabana, e depois eu só tenho que estar 4 da tarde no tablado. É muito tempo na rua. Aí eu falei pra ela, poxa, não tem como ser na quarta, né? Tipo, no dia seguinte do coisa. Ela, não, então pode ser na quarta-feira. Pode ser 10 horas? Eu falei, não tem como ser um pouquinho mais tarde? Por quê? Porque eu já tinha trabalho marcado no centro da cidade às 3 da tarde. Aí ela falou, não, só tenho 10 horas. Eu falei, tá bom, beleza. Aí, cara, eu fui fazer análise 10 horas e o meu segundo compromisso era só no centro às 3 da tarde. É muito tempo na rua. Só que, ao mesmo tempo de ser muito tempo na rua, não compensa pra mim, e principalmente agora que a gente não tá morando mais num bairro em que tenha metrô, não compensa, tipo, voltar pra casa pra, sei lá, almoçar em casa e depois sair de novo, porque agora a gente tá pegando, sei lá, no mínimo um ônibus e um metrô, ou 2 ônibus, que seja. Então não compensa. Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa na rua. Me preparei para malhar. A minha roupinha de academia está sempre dentro da minha mochila. Mas eu saí tão angustiado de novo da analista que eu falei assim, vou tomar um café. Aí sentei assim, tipo, quase na mesma rua da analista, num restaurante lá, pedi um café com leite e um pão na chapa. Porque eu também não tinha tomado café em casa, só tinha tomado um café puro, tava com fome. Falei, vou tomar um pão na chapa. R$6 o pão na chapa. Não tão barato, mas também não tão caro. Aí fui, comia, você começou a conversar comigo no Instagram, a gente começou a conversar, não sei o quê. Aí eu fiquei sentado nesse bar até meio-dia, 12h10. Aí eu falei, cara, já tá meio que na hora do almoço, vou já pro centro da cidade. Peguei o ônibus, fui no centro da cidade, desci na rua do CCBB, é 1º de março ali? Desci na 1º de março, aí fui andar assim, dei uma voltinha procurando, onde é que eu como hoje? Aí fui, achei um lugar, bifei aquilo, fui, sentei. Aí quando deu 2 da tarde, eu falei, cara, já vou pro estúdio. O horário era só às 3, mas eu falei, já vou, às vezes eu sempre encontro com algum amigo, fico carregando meu celular também. Dito e feito, cheguei no estúdio 2 horas, fiquei carregando o celular, mexendo, acabou que eu não tinha nenhum amigo conhecido para ficar batendo papo, mas sabe, aí depois fui, dublei, voltei para casa e dei aula à noite. Então assim, eu também não fico criando chances de ter buracos ao longo do meu dia. Mas quando tem, como é o caso de amanhã, por exemplo, que eu tenho esse buraco entre o trabalho e o teatro, eu vou aproveitar sem a menor agonia. Eu vou gostar daquele momento, eu vou aproveitar aquele momento, sabe? E eu gosto muito de andar, assim, e eu fico aqui pensando, é uma coisa que desde sempre, cara, assim, a minha irmã até me sacaneava, ela me chamava de alguma coisa que eu me esqueci agora, mas justamente disso, de eu ser andarilho. Ela dizia, porra, Daniel, você é mó andarilho, ermitão, sei lá, uma porra dessa que ela dizia. Porque às vezes eu ia andar sem rumo. No meu ensino médio, eu estudava no centro da cidade, estudava na Rua Uruguaiana. E aí eu morava em Vila da Penha, né, Vila Cosmos, tinha que pegar o metrô em Vicente de Carvalho, descer na Uruguaiana e ir pra escola. Cara, tinha vezes, eu odiava a escola, tinha vezes em que eu pensava assim, eu não vou pra escola não. Continuava no metrô, descia na Cardeal Arco Verde, e assim, sozinho, tá? Não era matar a aula pra ficar com um grupo de amigos e ir pra praia, não. Eu ia descer na Cardeal Arco Verde, Copacabana, ficava andando na praia, aí ficava vendo o mar. Então assim, desde sempre isso, eu tô falando com tipo 14, 15 anos, sabe? Então é uma necessidade minha de estar sozinho, não em casa. Estar sozinho em casa me dá agonia. E assim, eu tenho coisas pra fazer. Eu tenho um monte de coisa pra ler. Eu tenho, tipo, hoje eu tava com um texto pra decorar. Só que, cara, vai me dando uma angústia do tipo, porra, tô preso dentro de casa, quero ir pra rua, mesmo sozinho, mesmo pra fazer qualquer coisa sozinho, ficar andando. Mas eu tenho essa necessidade. Cara, eu sou uma pessoa que
ama ficar em casa, eu seria capaz... Mas tu também é, como você falou no início, Não, você é rolezeiro. mas assim, eu tenho... porque assim, eu sou uma pessoa rolezeira, eu gosto de sair. Mas eu gosto de sair pra me divertir, pra ir pro barzinho, pra ir pra festa, pra ver os meus amigos. E você é aquela pessoa chata que tem muito amigo, né? É. Eu tenho uma raiva de gente com muito amigo. Eu sou uma pessoa que tem muitos conhecidos, muitos amigos, muitas pessoas, muitos aniversários. Não, o Júlio, gente, quando a gente vai pra qualquer canto, sempre tem alguém que ele conhece que para falar e cumprimentar. Sempre! Eu vou aqui, até o final do episódio, eu vou lembrar de alguma situação que foi assim, tipo, caralho, até aqui tu conhece gente. E sim, ele conhecia. Mas assim, mas eu sou capaz de ficar a semana inteira dentro de casa, sem fazer nada, e no final de semana ficar saindo o final de semana inteiro. Ficar sábado, domingo na rua, mas fazendo alguma coisa. Aí teve alguma outra coisa que você falou, deixa eu ver. Eu era uma pessoa, eu não gosto de estar fazendo nada. Então, por exemplo, quando eu tava na rua e tinha que ocupar tempo, às vezes eu pegava ônibus pra ir de um ponto a outro e voltar. Ou, sei lá, tipo, eu pegava um ônibus pra ir, sei lá, até a PUC e ponto final da PUC, pegar o mesmo ônibus e voltar no ponto final da PUC, porque eu precisava estar fazendo alguma coisa. Eu não consigo não estar fazendo nada. Eu preciso ter, tipo, algum objetivo. Eu não consigo parar. Inclusive, isso já foi um papo, sei lá, entre você e o meu pai, de eu ficar muito ansioso, assim. Parece que eu preciso ter... Sim. A sensação que eu tenho é que eu preciso sempre ter um objetivo. Eu não consigo ficar... Eu acho que o seu pai perguntou assim, tipo... Você consegue ficar, sei lá, olhando o céu ou olhando o pôr do sol, o mar, por muito tempo, assim, sozinho? E aí eu falei, consigo total, inclusive amo, acho que teu pai também. E você falou, não. Eu não consigo. Todo nervoso, angustiado. Eu preciso fazer, tipo, ir na praia. Ir na praia. Pra mim é uma coisa que eu gosto muito de mar, de praia, mas tem uma hora que deu, assim, tipo, 1 hora de praia. Me cansou, quero ir embora dali, não tem mais nada pra fazer, chega, acabou. Então, assim, a sensação que eu preciso estar sempre... Preciso sempre ter um objetivo. Então, esses tempos ociosos, pra mim, são muito ruins. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra coisa do almoço. Eu sou uma pessoa que não gosta de almoçar sozinho. Eu tenho problema pra almoçar sozinho. Inclusive, também, nos períodos que eu ficava muito tempo na rua... e precisava e estava sozinho, sei lá, tinha aula de manhã, ensaio de manhã e depois não sei o que, e aí precisava almoçar. Eu não almoçava, eu comia um salgado, porque eu não consigo, porque eu me sentia, eu sou maluco, gente, eu tenho muitas maluquices. Tá melhorando, mas tem muitas maluquices, porque eu me sentia muito observado pelas pessoas. Então, essa coisa de ficar sozinho também me traz isso um pouco. Eu tinha uma ansiedade de me sentir observado. Então, assim... Aí eu vou num lugar muito cheio. Tipo, nunca fui... Eu acho que eu nunca fui num show sozinho. E assim, às vezes que eu fui sozinho pra algum lugar... Por exemplo, teve um dia que eu saí com a Raquel, que a gente foi num bloco. E o bloco tava muito cheio, muito hétero, muito calor. E eu falei, cara, Foi naquele carnaval que a gente foi pro bloco juntos de manhã, aí eu fui embora e você continuou lá com a Raquel. Aí... Não, foi um até que eu saí sozinho com ela, que eu encontrei direto com ela, porque eu acho que você tava nessa Sapucaí, com certeza, senão eu teria ido. E aí eu falei, vou pro Filhos da Martins, que é um outro bloco, e vou sozinho, vou sair com a Raquel, mas assim, eu vou pro Filhos da Martins sabendo que é um bloco de galera de teatro e que alguém vai estar lá. Claro. E dito e feito, alguém estava lá. Sim. Encontrei pessoas... No início, não tinha ninguém que eu conhecia, né? Tinha as pessoas chegando... E aí eu fico sentado, encolhido num canto, ansioso, falando, quero ir embora, quero sair daqui, não aguento mais. Até que apareceu uma amiga minha, uma conhecida, nem era tão próxima assim de mim, aí eu colei nela e depois foi chegando gente, mas assim... Engraçado isso, porque, por exemplo, bloco de... Eu tô aqui fazendo todo esse discurso, né? Adoro sair sozinho, independência, não sei o que, preciso. Mas pra bloco de carnaval, eu não me vejo indo sozinho. E engraçado que eu já fui pra boate sozinho, que também é meio que o mesmo ambiente, assim, né? Sei lá, me causa a mesma impressão de ser ambientes em que você vai necessariamente com amigos ou com um grupo de amigos. Eu já fui pra quadra do Salgueiro sozinho, mas pra bloco de carnaval eu não consigo nem me visualizar indo sozinho, porque aí eu realmente ia me sentir... Porque num bar, numa boate, na quadra de escola de samba, por exemplo, sei lá, eu pego uma bebida...
encosto assim numa parede, fico bebendo, olhando, e enfim, e aí a bebida vai me animando e às vezes eu até danço sozinho, enfim. Ou quando tava solteiro, conheci alguém e tal. Mas no bloco de carnaval não tem onde eu me escorar. Então assim, eu posso pegar minha bebida, posso ficar ali curtindo, mas eu acho que eu só vou fazer isso se eu começar a ficar sob efeito de álcool. Você falou de boate também, que eu também ia sozinho para boate, sabendo que provavelmente Você eu ia ia encontrar alguém. É. É isso, assim. Essa é a minha relação com... Agora, é isso, né? Se por um lado eu não gosto de dar rolê sozinho, por outro lado eu não preciso dar rolê com o meu namorado o tempo inteiro. Não. Né? Não, e fora isso, assim, né? Tipo, o que eu falei lá do carnaval, de gostos diferentes e tudo. É isso, gente. Por exemplo, cinema é um grande exemplo disso também. Às vezes eu tô doido pra ver um filme e o Júlio tá cagando pro filme. E vice-versa. Inclusive, eu até... Aqui, já vou aproveitar pra... Mas eu vou muito mais ao cinema pra ver os teus filmes que você pra ver os meus. Mas também, assim, eu não vou por obrigação. Eu vou porque eu quero também ver, assim. Um interesse mínimo eu tenho de ir. Eu não te obrigo a ir no lugar. Mas tem vezes que... você não me obriga. Eu vou porque, enfim... porque eu quero também, não tô colocando a culpa em você. Só foi uma alfinetadinha, assim, de leve, pra dar um tom de humor. Mas, assim, é isso. Tipo, aí você vai deixar de ver a porra do filme porque você não tem companhia. Quem quer ver o filme é você. E o cinema, inclusive, pra você é ótimo, né? Nessas ocasiões de você, sei lá, tá com um buraco e você precisa ter um objetivo específico. Porra, o cinema você já mata 2 horas ali, 2 horas e meia. O cinema eu acho que é o único ambiente desses que eu fico tranquilo de estar sozinho, porque é isso, eu tô sozinho, as pessoas estão prestando atenção em outra coisa, eu tô prestando atenção em outra coisa, então não é um ambiente que me incomoda. Mas, por exemplo, o teatro já não gosto de ir sozinho no teatro. Eu vou também. Eu já fui, mas eu não gosto, não. Eu gosto de ir acompanhado com alguém. Até porque, enfim, a saída do teatro é sempre uma saída muito coletiva, assim, né? No cinema me dá a sensação de, tipo... Ser mais individual. Que as pessoas se dispersam. No teatro me dá a sensação de que todo mundo se encontra, conversa, troca uma ideia. Eu me sinto meio perdido ali, assim, né? Tipo, falar, eu não gosto de ir sozinho, não. Vamos parar de falar um pouquinho da gente, porque eu coloquei caixinha lá de pergunta no Instagram, não foi nem no do podcast, mas sigam o Instagram do podcast, que eu sempre falo aqui, que é @petgatopodcast, mas eu coloquei dessa vez só no meu, porque geralmente as pessoas respondem realmente só pelo meu, então eu falei, cara, vou botar só no meu. E algumas pessoas eu perguntei isso, né? Tipo, vocês fazem rolês sozinhos? Que tipo de rolês vocês gostam de fazer sozinho? E se não gostam de fazer sozinho, por quê e tal? Então aí algumas pessoas responderam assim. Primeiro comentário. Ando de patins às vezes. Esse tipo de rolê, tipo andar de patins, andar de skate, não sei o quê, aí realmente é uma coisa meio individual, né? Porque você pode até ir com alguém, mas... Talvez vocês estejam em ritmos diferentes, como é uma atividade física. Sei lá, posso estar viajando aqui. Eu não ando de patins, nem de bicicleta, nem nada. Mas, né, até bicicleta mesmo. Sei lá, vamos andar de bicicleta na lagoa. Não necessariamente tem que ficar um do lado do outro. Sei lá, às vezes um quer ir mais rápido. Não sei. O que você acha? Em geral, as pessoas acabam tentando ficar meio juntas, né? Porque se elas foram fazer juntas uma atividade, elas vão fazer juntas. Mas, assim, quando eu era pequeno, bem novo, eu morava em Paraty. E aí era uma cidade muito mais tranquila do que o Rio de Janeiro. E uma coisa que eu gostava de fazer quando não tinha nada pra fazer era sair pra andar de bicicleta sozinho. Eu não gostava de sair pra andar sozinho, ficar andando. Me sinto, sei lá, muito exposto, não sei, muito tempo. Maluquices, né? Ator que tem medo de exposição. Mas bicicleta era uma coisa que eu gostava de fazer sozinho. E aí no Rio de Janeiro tem essa questão, né? Tipo, eu nunca morei num bairro que eu me sinto muito seguro de andar de bicicleta. Tenho um pouco de medo de andar de bicicleta. Eu vejo muita gente andando de bicicleta, sei lá, pela Tijuca, enfim, por essa área. Mas como não tem ciclovia, acaba sendo uma atividade que você faz no meio da rua. Mas teve uma vez que eu fui no Maracanã, e eu peguei uma bike e dei uma volta, enfim. Se eu morasse, provavelmente, perto do aterro, provavelmente eu... não tem nada pra fazer, eu vou pegar uma bicicleta, vou andar até o final, vou dar um mergulho na prainha, enfim, na Glória lá, não sei o quê. Mas
Bicicleta eu acho legal. Bicicleta é uma atividade que eu faria mais vezes sozinho se eu não tivesse medo do trânsito no Rio de Janeiro. E patins também, né? Essas coisas, skate. É porque skate eu acho que deve ser mais interessante porque eles te proporcionam um entretenimento por ele mesmo, né? Porque você faz manobras. Enfim. Pois é. Bicicleta e o patins também, mas assim, eu acho que tem menos possibilidades. Tem menos possibilidade. Também acho. Outra pessoa, cinema, barzinho, cafés, cachoeiras, só praia que não tenho coragem de ir só. Você falou da praia, mas não necessariamente de estar sozinho, né? Você disse que a praia meio que te cansa em certo momento. Mas eu também não vou pra praia sozinho, não. Eu acho que praia eu também não iria sozinho, apesar de gostar, por conta de eu não ia poder mergulhar, né? Porque eu não gosto de, deixar as minhas coisas na areia sozinho por medo de assalto, e também não gosto muito dessa coisa de pedir pra alguém, de ficar de olho, não gosto de responsabilizar ninguém pelos meus objetos pessoais. Então, por conta disso, eu acho que eu lembro de ir à praia sozinho assim, né? Como eu falei, matando aula, mas eu não ia para a praia. Aliás, eu ia pra praia, mas eu não curtia a praia, eu não ia pra mergulhar, pra tomar sol. Eu ficava lá de uniforme de escola mesmo, olhando o mar, contemplando a natureza. Quando eu tava no FRJ, de vez em quando eu ia na Praia Vermelha, mas é isso, eu ia na Praia Vermelha, deixava minha roupa com alguém, aí isso não tinha problema, pedia pra alguém, dava um mergulho, mas aí eu dava um mergulho e falava... E é uma praia também muito particular, assim. É uma praia também. Pequena, meio segura. Porque tem o exército. Mas aí, por exemplo, o que ele falou mais? Barzinho, cinema, né? Barzinho, cafés e cachoeiras. Barzinho e café. Já falei que eu não... Eu já tentei sentar no barzinho ali, né? Uma vez, sozinho, mas aí eu não curti. Não curtiu. Mas tem gente que curte, né? Eu acho que deve ser bom pra quem curte, sentar e beber uma cerveja e ficar vendo. Sim. As pessoas mais assim, eu me lembro que... E você passa também um ar assim de... Mas eu me lembro que durante o período da faculdade a gente conversava sobre pessoas que bebiam sozinhas na Voluntários da Pátria, se elas eram tristes ou se elas eram... interessantes. São as duas possibilidades. Sim, né? mas por exemplo, você devia estar pensando isso numa mesa cheia de amigos e todo mundo triste, fudido da vida. Sim. Então, estar com pessoas não significa felicidade, estar sozinho não significa tristeza. Cachoeira eu acho interessante, né? Cachoeira eu também acho interessante, mas por conta da trilha eu teria medo de ir sozinho. Eu também. Às vezes eu tenho medo de ir com gente, porque eu sei lá, não sei quem vai aparecer no meio da trilha. Sim. Dilemas de quem mora no Rio de Janeiro, né, gente? Assim, eu tô percebendo aqui que todos os rolês que eu digo que eu não faço sozinho é porque eu tenho medo. É o da praia, de assalto, é o da trilha pra não ser morto, estuprado, esquartejado. Outra resposta da caixinha. Às vezes faço programas sozinho, ou pelo menos acompanhado das vozes na minha cabeça. KKKKK. Teve uma vez que um amigo que mora comigo viajou. Eu fiquei com vontade de sair para beber, coisa que nunca faço, odeio cerveja. Nenhum amigo queria sair, então peguei e fui sozinho. Foi legal. Uma outra vez eu quis ir ao cinema ver o filme dos Eternos. Olha aí novamente o cinema. Ninguém estava afim de ver, tanto por causa da crítica que saiu ao filme quanto ao fato de ser um filme da Marvel. Então peguei e fui sozinho. Fui de tardinho no meio da semana porque aí o cinema ficou praticamente vazio. Foi uma experiência muito boa. Às vezes bate aquela vontade de fazer um passeio. Sabe aquela vontade que bate na hora, do Neida? É muito burocrático arrumar companhia na hora, então eu pego e saio para curtir sozinho. Parafraseando a Gretchen, meu amor, aonde eu for, eu serei o evento. Eu não ligo muito para esse lance de solidão ou liberdade. Às vezes fazer rolês sozinhos dá uma paz única. E é até bom para se conectar consigo mesmo, ser sua própria companhia, isso traz menos dependência emocional em outras pessoas, etc. É o que a gente falou, né? Dessa liberdade que dá e de certos rolês específicos, como é o caso do cinema, que muita gente colocou aqui, que o cinema propicia, assim, né? São gostos diferentes, então a pessoa ela vai querer ali ver um filme, independentemente se a companhia dela quer ver ou não, então tchau, vou ver sozinho. Outra pessoa respondeu, cinema. Demorei a acostumar, mas eu que não vou ficar sem ir por falta de companhia, foi o que eu falei. E uma outra menina, uma amiga minha, também falou, cinema, meu programa favorito para fazer sozinha. E outra pessoa respondeu, cinema. Outra pessoa respondeu, eu amo sair sozinha, uma caminhada na praia ou ir ao cinema. Olha como é que o tipo de rolê se repete. Sim. Então assim, cinema, as pessoas vão sozinhas de boa, mas eu já ouvi pessoas dizer que também não curte ir sozinha pro cinema. Sim, mas eu acho que eu entendo o rolê do cinema, como eu disse, né? O cinema, ele tem essa coisa de você não
necessariamente sentir que você precisa estar acompanhado, porque você não pode falar, você está numa sala escura, você vira um sujeito, um corpo que está vendo uma coisa numa tela. Então ele não é... Por mais que ele tenha essa coisa coletiva, no sentido de reunir pessoas para verem o mesmo filme durante aquele período de tempo, essas pessoas elas não estão em contato, elas não estão em contato. E você não está sentindo necessariamente a presença dessas pessoas. Por exemplo, o teatro ele é um ambiente que tem um pouco mais de luz, você acaba... Tem um pouco mais de interação também, eu acho, sei lá. Você depende um pouco mais do outro. No cinema me dá a sensação de que você não depende tanto do outro, assim. E aí eu acho que ele é agradável. E ele é fresco, né? Fresquinho. Fresquinho. Tem gente que vai pra dormir no cinema, gente. Eu me lembro que nesses cinemas de Botafogo tinha essas pessoas, porque lá era muito barato, agora não tá mais tão barato. Mas na minha época era tipo R$6, R$3,50, um negocinho, na minha época lá de faculdade. Então assim, você paga R$3 pra ir num filme de 1h30, aproveita, dá uma cochiladinha no friozinho, deixa passar o tempo. Só pra matar a hora mesmo, então... Outra pessoa respondeu: ir ao cinema sozinha, bater perna no shopping, tomar um café. Amo! E aí a mesma pessoa foi e respondeu: sair para comer e viajar, eu prefiro estar acompanhada sempre. E me interessa muito o lance da viagem, porque eu, Daniel, como eu falei aqui, acho que eu já falei também esse outro episódio, eu abro muito minha vida aqui nessa porra desse podcast, né? Mas eu tenho da mesma forma como eu tenho a necessidade de estar sozinho no café e ter os meus rolês, andar sem rumo e tal, sozinho na rua. Tem vezes que eu vou pra livraria, adoro a livraria da Travessa, da Voluntários da Pátria, gente. Porque lá tem um cafezinho em cima, é uma livraria legal, que tem bastante coisa, então é legal ficar lá vendo livro, enfim, depois subir pra tomar um café. Viagem. Eu tenho a necessidade, e assim, eu vou ficando inquieto. Eu agora estou nesse momento, você já deve ter percebido, você que mora comigo. Eu vou ficando inquieto quando eu percebo que eu não estou viajando e, assim, necessariamente sozinho. Gosto muito de viajar com pessoas, gosto muito de viajar com amigos. Ano passado a gente foi para Belo Horizonte, a gente foi para São Paulo no final do ano, para CCXP. É muito bom. Só que fui pro México também com os meus amigos em 2021. Só que chega um momento na viagem, durante mesmo a viagem, que eu penso, poxa, queria fazer tal coisa sozinho. Sei lá, queria tomar um café, queria, dar uma volta sozinho. Mesmo estando com aquelas pessoas, um dia específico me bate essa necessidade. E quando eu não faço, eu fico um tiquinho frustrado, assim, de não fazer. Porque eu penso, caralho, desperdicei uma viagem, ou todos os dias da viagem, e não fiquei sozinho em nenhum momento durante essa viagem. E aí eu vou ficando angustiado. E, por exemplo, a última vez que eu viajei foi final do ano passado para a CCXP com você em São Paulo. Nós já estamos em agosto de 2024. Eu tô com fogo no cu, que eu fico assim, cara, não, mentira, eu fui para São Paulo agora em abril. Então eu já fiz uma viagem sozinho. Mas pra você ver, fui em abril, fiquei, sei lá, 3, 4 dias. Já estamos em agosto, eu já tô inquieto de novo. Por quê? Eu falo pra ele, Júlio, será que a gente consegue viajar? Tô sem dinheiro, não sei o quê. Aí converso com os meus amigos. Eu tento também, às vezes, chamar pessoas pra viajar. Quando nenhuma tá disposta e eu penso, caralho, e eu quero muito, eu preciso disso, entendeu? E aí eu já vou maquinando na minha cabeça as coisas que eu posso fazer pra poder ter esse momento comigo mesmo. E o que eu faço na viagem sozinho? A mesma coisa que eu faço aqui. Andar sem rumo, sentar em café e olhar as pessoas e, sei lá, curtir esses momentos meus, como o meme da Luísa Marilac. Só que pra mim existe uma grande diferença entre fazer isso na minha cidade e fazer isso numa outra cidade onde eu não conheço ninguém. Porque a sensação de liberdade que eu tenho na outra cidade sei lá, é indescritível, assim, eu ando sem rumo e eu penso, caralho, aqui ninguém me conhece, eu vou voltar pro hotel que não é a minha casa, eu não tenho obrigação de limpar porra nenhuma, eu posso, vou sair daqui, onde é que eu vou comer hoje? Não é aquela coisa de rotineira, de todos os dias comer frango com legume, entendeu? Não tô criticando o seu franguinho com legume, mas você me entende. A viagem te permite estar
em outro lugar, e aí esse outro lugar te dá essa liberdade de você fazer essas coisas sem... Não é culpa a palavra, mas de uma certa forma é. Por exemplo, aqui, no dia, ontem, né, que eu falei que eu saí da analista, fui tomar um café, não sei o quê, tava com a roupinha da academia. Eu não fui à academia, mas ficou a culpa aqui na minha cabeça, do tipo, porra, tava com tempo pra fazer e não fui. Na viagem não, porque eu não tô na minha casa, eu não tô na minha cidade, eu não tô às vezes no meu país, então eu não tenho obrigação de comer saudável, eu não tenho obrigação de ir à academia, eu não tenho obrigação de porra nenhuma. E eu acho que o que eu procuro então quando eu viajo é isso, a falta de obrigação, a liberdade de passar um dia às vezes sozinho e de voltar para um lugar que também não vai ser a minha casa. É um hotel que eu não tenho a menor obrigação de ficar limpando, de ficar cuidando de porra nenhuma. Bem, sobre viagem, eu não sou uma pessoa tão viajandeira assim. Tipo, eu viajo, mas eu não fico pensando tanto em viagem. Tem lugares que eu tenho vontade de ir, enfim, mas não sou uma pessoa que fico, preciso planejar viagem. Mas não é este o tópico. Só teve uma vez que eu viajei sozinho, que foi quando eu fui para um evento acadêmico em Bogotá. Que aí eu fui, a minha orientadora ia, só que em cima da hora ela desistiu. E aí eu tive que ir sozinho. Quis ir participar do evento e tal. Eu fiquei na casa da conhecida de uma conhecida minha, que nem era amiga, assim. Mas também ela estava trabalhando muito, então não podia ficar muito comigo. E eu também estava no evento acadêmico, né? Só que assim, quando eu fui pro evento, eu senti necessidade de criar laços com as pessoas. E aí tinham brasileiros, né? Tinha umas brasileiras lá. Era um evento internacional latino, enfim. E aí tinha umas brasileiras e acabei criando amizade com essas brasileiras, exatamente para eu não me sentir sozinho. E aí a gente acabou fazendo muita coisa junto, de sair, e acabei vendo as mesas delas, as apresentações, né, enfim. Só que eu me arrependi um pouco disso em algum momento, porque eu me senti muito preso a elas e ao que elas queriam fazer. Sim. E, inclusive as mesas delas dentro do evento, que às vezes não eram mesas que me interessavam, não eram discussões que me interessavam. Tinha uma outra discussão que estava acontecendo em outro lugar. Só que aí eu ficava nessa, pô, se eu não for, vou estar sozinho. E aí você desperdiça um dia em outro país por conta disso. Aí, sei lá, queria ir no Museu do Ouro e elas não quiseram ir. E aí acabei não indo no Museu do Ouro porque eu não fui sozinho, não queria ir sozinho. Boate, queria ter ido numa boate, mas eu não tinha com quem ir, podia ter ido sozinho. Então, eu acabei depois, assim, não é um grande arrependimento na minha vida, mas é alguma coisa que eu fiquei, eu podia ter me permitido fazer mais as coisas sozinho, porque acabei ficando preso com gente que eu nem conhecia, na verdade, que eu fiz amizade lá. Sim. E uma última coisa que é uma pergunta, né? Porque, por exemplo, você falou que você gosta de fazer pelo menos um dia ou em algum momento fazer alguma coisa sozinho quando você viaja. Até mesmo acompanhado, Até mesmo acompanhado, mas como é isso? Porque, por exemplo, se a gente viajar, eu e você, provavelmente a gente vai fazer... Já aconteceu nessa viagem da CCXP. Acho que foi no último dia, que até rolou um pouquinho de estresse, que eu acho que a gente nem conversou sobre isso, mas enfim, aproveito para conversar sobre isso agora. Vamos lavar a louça, lavar roupa suja. Não, a gente não chegou a brigar nem nada, mas no último dia eu não queria sentar naquele bar perto da Rua Augusta. Não queria. Naquele dia eu queria ter ido comer uma pizza na Moca ou no Bexiga, que era uma das minhas maiores vontades, porque de comer uma pizza, né, artesanal, italiana e tal. Só que rolou aquela coisa, você falou que tinha uma amiga, não sei o quê, e aí também, concordo com você, a grana estava curta, a gente já tinha gastado bastante e a pizza ia ser relativamente cara. A gente acabou sentando num bar perto da Rua Augusta e a gente fez naquele bar a mesmíssima coisa que a gente faz em todos os bares aqui do Rio de Janeiro, que é comer um gurjão de frango e eu tomei uma caipirinha, você tomou uma cerveja. Então, assim, eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma pizza italiana de um bairro de imigrante italiano, entendeu? Eu tava em São Paulo, era o último dia. Eu pensei, caralho, quando é que eu vou voltar para São Paulo? Foi isso. Com os meninos no México, eu não cheguei a falar para eles, mas enfim, se eles ouvirem também eles vão saber. Mas também não é nenhuma novidade, assim. Eu amo...
eu faço questão de dizer, gente, que nem você, amei a nossa viagem pra São Paulo, foi maravilhosa, a gente foi pra CCXP, foi, tipo, conhecemos o Diva Depressão, foi muito maneiro. México com os meus amigos, porra, foi minha 4ª vez no México, era um lugar que eu sempre ia, as 3 vezes que eu fui pro México. Não, mentira, a primeira vez eu fui com o meu ex. As outras 2 vezes eu fui sozinho e a 4ª vez eu fui com os meus 2 amigos. Foi uma viagem muito especial pra mim, porque eu tava no meu lugar favorito no mundo, com os meus 2 melhores amigos, então assim, foi muito divertido. Mas teve coisas, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, a gente teve um dia que a gente não conseguiu... a gente não conseguiu ir para o Museu da Frida Kahlo. Eu já tinha visitado nas outras viagens, eles não. A gente chegou lá, tava uma fila imensa, a gente chegou meio que se atrasar um tiquinho. E teve o Dia das Pirâmides também, que a gente... Aquele que... Eu não vou botar a culpa, mas assim, a gente se atrasou ali naquele dia. E não por minha causa. Eu falei, galera, vamos acordar cedo, porque as pirâmides elas ficam em outra cidade, né? A gente tem que ir para Teotihuacan. Então tem que acordar cedo, chegar na rodoviária, comprar passagem na rodoviária na Cidade do México, pegar o ônibus e as pirâmides fecham em um determinado horário. Naquele dia, a gente ficou, sei lá, 15 minutos na pirâmide. Porque a gente se atrasou de manhã, a gente ainda foi comer. E eu fiquei pensando naquele dia assim, porra, se eu tivesse sozinho, jamais aconteceria. Porque eu teria acordado direitinho, tomado café, ou deixado para tomar café lá, e teria curtido o dia inteiro nas pirâmides e depois voltar para a Cidade do México. Então assim, quando a gente viaja entre amigos, a gente faz sim concessões, amigos, namorados, a gente faz concessões, porque são 2, 3, 4 pessoas que são diferentes, cada uma quer fazer uma coisa, é óbvio, entendeu? E aí, por isso que eu fico agoniado quando eu vejo grandes grupos de amigos. Eu sacaneio você falando, você tem muitos amigos e não sei o quê, eu sou uma pessoa de poucos amigos. E esse é um dos motivos. Quanto maior o grupo de amigos, mais diferença de gosto vai ter. Tem um lado nisso que é muito lindo, nossa, as pessoas são diferentes, são diversas e todos nos damos bem porque temos alguma coisa em comum, sim. Mas numa viagem, isso não vamos romantizar. Numa viagem, isso é problemático, sim, porque sempre vai ter alguém que vai ficar insatisfeito com algum outro passeio. E eu, principalmente, como eu gosto pra caralho de viagem, é diferente esse tipo de situação acontecer comigo e como acontecer com você. No seu caso, você como não liga muito pra viagem, talvez você não se sinta tão mal por isso. Beleza, eu não fui a tal lugar, não fui a tal museu. Eu não. Eu fico profundamente puto e fico mal-humorado. E quando isso envolve alguma coisa do tipo comida, que é uma coisa muito importante pra mim, cara, eu fico muito puto. Tipo, vamos comentar o lugar porque a comida é assim, assim, assado. Eu quero comer tal coisa porque a comida é assim, assim, assado. Alguém vai ter que abrir mão. Eu sou libriano, gosto de agradar os outros. Às vezes prefiro ficar calado do que bater boca. Trouxa, em outras palavras, acabo sendo sempre eu a ceder pro outro. Você cede, e aí mas aí fodo. depois mas o seu humor fica fumegando ali. Porque eu sou uma pessoa honesta, sincera, transparente, eu não consigo. Então é melhor você ser uma pessoa menos trouxa e mais assumida é melhor do que você ficar... Não, Júlio, é melhor eu ser a pessoa que eu já sou. Que vou fazer a viagem entre amigos, mas que vou chegar também num determinado momento do ano e vou dizer... Estou indo para São Paulo sozinho, estou indo para Porto Alegre sozinho. Lembrei que eu fui para Porto Alegre também para visitar meu amigo. E tá tudo bem. E graças a Deus eu tenho você como namorado, que você, tipo, não é ciumento, você não enche meu saco, não é aquele cara grudento que eu também, tipo, tenho uma certa... me sinto sufocado com pessoas muito em cima, muito grudentas. E graças a Deus você não é. Porque se você fosse um namorado grudento, ciumento, chato, a gente ia ter muito problema. Porque eu preciso dos meus momentos sozinhos. Não seria eu. Não seria você. Tanto com relação a amigo, tanto com relação à família. Família também é um caso sério. Em 2012 foi a última vez que eu fui a Portugal. Que eu tenho muitos familiares em Portugal. Em 2012 a gente foi passar a Páscoa com a família inteira reunida. Então fomos todos os primos e tios daqui do Brasil. Fomos passar a Páscoa lá. Ficamos na casa de família. Cara, eu amo os meus familiares portugueses, amo mesmo, assim, quando eu vou parece que o tempo não passou, a gente tem uma intimidade muito, muito gostosa, são pessoas agradabilíssimas, enfim. Só que casa de família prende, até pelos passeios. E aí eu penso, eu tô na Europa, tô gastando em euro, dormindo em euro,
Porra, eu quero um dia fazer uma coisinha sozinho. Eu quero um dia, sei lá, tipo, vou explorar aqui o bairro, vou explorar aqui a cidadezinha. Vai ter sempre um tio que vai dizer, eu vou com você, que aí eu vou... Por ser solícito, sabe? Tipo, é uma pessoa estrangeira que tá ali, a pessoa quer ser agradável. Mas ela precisa também entender que não é que eu tô sendo rude de não querer a companhia dela. É porque é dessa forma que eu aproveito a viagem, entendeu? Tem pessoas que já não, tem pessoas que vão adorar ter alguém para apresentar os pontos turísticos. Eu não, gente. Eu, quando eu vou para um lugar, principalmente para um país estrangeiro, eu pesquiso tudo na internet. Eu já sei, assim, né? Já sei. É claro que eu me deixo também levar pelo momento. Mas eu preparo um roteirozinho, eu vejo, dicas de restaurante e pego dicas na internet. Eu gosto de eu mesmo montar as coisas que eu vou fazer, sabe? E dão certo. E mesmo no lugar, vocês podem estar pensando, nossa, que chato, ele já vai com tudo programado. Não, também não é isso. Quando eu chego no lugar, as coisas vão mudando e beleza. Tipo, eu vi que tal coisa não deu para fazer esse dia, vou fazer em outro. Se eu tiver alguém ali, eu vou ter que negociar. E aí já vai causar um negócio, porque a pessoa pode dizer tal coisa, não tô afim disso. Pode acontecer alguma coisa com a pessoa, tô cansado, hoje eu andei pra caralho. E aí? O que você vai fazer? Estando em outro país, gastando dinheiro. Você não vai sozinho. Pois é. Vai. Pois é. Mas tem gente que não. Você, que não foi ao museu sozinho lá em Bogotá porque tava com um fulaninho que você tinha acabado de conhecer. E aí, tudo bom. E tudo bueno. Então é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Eu também não, mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem. Aquele, né, que quer terminar o episódio com ensinamentos. Mas, gente, permitam-se sair sozinhos, é muito legal, curtir a própria companhia, você às vezes bota a cabeça no lugar, às vezes quando você tá assim, tipo, num grupo grande de amigos, você tá sempre, né, falando coisas, esperando conselhos, às vezes são muitas pessoas dizendo muitas coisas diferentes, você precisa de um momento seu para você sentar, você, sabe, tipo, ficar quieto e pensar, assim, eu acho que isso é a coisa que eu mais faço nesses momentos sozinhos, assim. Eu fico pensando na minha vida, eu pego minha agenda, escrevo, gosto muito de escrever, escrevo pensamentos, assim. Não muda em nada. Às vezes eu pego coisas que eu escrevi 1 ano atrás e vejo que tá na mesma situação. Só que é bom você ter isso para você estar mais conectado com você mesmo, entendeu? Então, mesmo sendo difícil, por que comer sozinho é um problema? Ninguém tá te observando, gente. Você tá observando alguém? Às vezes tá. Mas ninguém tá nem aí, as pessoas estão... todo mundo no celular, você vai num restaurante, tá todo mundo no celular, às vezes na mesma mesa. Ninguém tá nem aí pros outros. Então, assim, vai no restaurante, come sozinho a coisa que você gosta. Às vezes você vai com uma pessoa, vocês têm que dividir um prato, você escolhe um prato que você não estava muito afim. Quando você está sozinho, você come o que você quiser, você vê o filme que você quer, você vê a peça que você quer, você viaja para onde você quer. Então, assim, é muito bom. E isso não significa dizer que você seja uma pessoa triste. Não. Você simplesmente é alguém que gosta de você mesmo e curte a sua própria companhia. E você também pode ser uma pessoa triste, mas que gosta de si mesmo e curte a própria companhia. Porque existem muitas pessoas no mundo. Mas fica aqui a minha dica de permitam-se sair sozinho, porque eu acho que é uma coisa que, assim, sei lá, basta a gente começar às vezes a fazer pra gente tomar o gosto e ficar fazendo. E tudo bom. Tudo bueno? Tudo bueno, ça va. É isso. Querido. É isso, então ficamos por aqui. Vocês devem ter percebido que não temos mais o episódio Cereja do Bolo. Estava dando muito trabalho, muito problema, então eu resolvi parar com isso. Então a gente se vê daqui a 15 dias e não mais daqui a 1 semana. Beijos! Tchau!